Olá pessoal, uma alegria mais uma vez poder ministrar a palavra para vocês, todos aí da Academia da Fé das 5 de Julho. E eu sei que mais uma vez o Espírito Santo vai estar gerando algo no seu coração que vai trazer edificação para a sua fé, porque evidentemente a gente vai se apoiar na palavra de Deus que edifica a nossa fé, que constrói a nossa fé e que firma toda a nossa expectativa, certeza, convicção no Deus da nossa salvação. E para quem não me conhece, caso tenha alguém que vai nos assistir aí, né, e que não me conhece, eu sou Wesley Costa e sou um dos pastores da Academia da Fé da Tijuca. Então, mais uma vez falando, uma alegria para mim poder compartilhar a palavra de Deus para a sua vida nesse dia. Então, olha só o que diz Miqueias, capítulo 7, versículo 7, que é o texto base que eu gostaria de conversar com vocês. Miqueias é chamado de um dos profetas menores porque o seu livro não é um livro de um conteúdo muito longo, vamos colocar assim, né? Então ele está lá praticamente no finalzinho do Velho Testamento, aonde está declarado assim, né? Miqueias capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então perceba agora três claros fundamentos nesse texto. O primeiro é decisão. Miqueias decidiu, porque a gente sabe que uma vida com Deus é uma decisão diária. Não é nem mesmo uma decisão única, mas é uma decisão diária de nós nos enquadrarmos cada vez mais e mais nos princípios revelados de Deus para nós na palavra dele. Então a gente vê que em primeiro lugar aqui Miqueias ele toma uma decisão. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Você pode perceber que ele, no seu contexto aqui, ele está falando sobre a corrupção moral do povo de Israel, mas ele particularmente tomou uma decisão. Eu porém, esse porém aqui deixa claro, faz um interligar, vamos colocar assim, com aquilo que foi falado anteriormente, né? E como ele está desenvolvendo todas as atitudes, comportamentos daqueles que não estavam realmente seguindo ao Senhor, não estavam confiando em Deus e por conta disso as suas atitudes e comportamentos estavam distorcidos da verdade. Ele, Miqueias, o profeta Miqueias aqui toma uma decisão que tem que ser a minha e a sua decisão todos os dias de nossas vidas. Eu vou repetir, tem que ser todos os dias das nossas vidas. Eu, porém, olharei para o Senhor. Agora fica a pergunta, como é que eu olho para o Senhor? O que significa esse olhar para o Senhor aqui? Evidentemente não está falando com os nossos olhos naturais. Não é olhar, né, no sentido de você ver uma forma física. E nem mesmo não é o olhar no sentido de ter uma visão espiritual. Não é o sentido aqui. A gente sabe que Deus pode abrir os olhos espirituais de alguém e essa pessoa ter uma visão do mundo espiritual. Mas também não é o caso aqui. Nem é um olhar natural físico e nem é uma visão espiritual. Quando ele fala que eu, porém, olharei para o Senhor, ele está falando de um olhar o quê? De fé. Ele vai colocar toda a sua expectativa em quem? Em Deus. Ele vai colocar sua certeza em Deus. Ele vai colocar todo o foco da sua confiança e dependência no Senhor. E qual é a consequência quando eu e você tomamos a decisão diária de olharmos para o Senhor? Ou seja, de conhecermos a vontade dele, revelada na palavra, e aí então nós nos voltarmos para o Senhor numa dependência total de quem ele é.
Como é ou qual é a consequência de nós estarmos sempre olhando para Deus no sentido de, inclusive, conhecer cada vez mais o caráter, a pessoa dele, o poder dele, a glória dele revelada na palavra? A consequência é que nós vamos ter a condição de esperar no Senhor. Ele se utiliza aqui, olha, eu olharei, e depois ele fala, e esperarei no Deus da minha salvação. Quem coloca os olhos em Deus, no sentido de confiar em Deus, naquilo que é revelado sobre ele, na palavra, nas promessas, naquilo que ele tem para as nossas vidas, essa pessoa também ela vai aprender a esperar no Senhor. E esperar aqui fala de perseverança. Esperar aqui fala de paciência. Esperar aqui fala de uma expectativa certa que o nosso Deus cumprirá tudo aquilo que ele diz a nosso respeito. Você está pegando isso aí, que coisa maravilhosa? Então, a primeira decisão nossa diária é olharmos para o Senhor. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 2, já revela para nós isso, né? Que nós temos que olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Então, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para o nosso Deus, nós confiamos nele, dependemos dele, quando nós temos os nossos olhos firmados naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do próprio Deus. Então, eu e você só teremos a condição de tomar uma decisão diária, de olhar sempre para o Senhor e não colocarmos o nosso foco nas circunstâncias, nas dificuldades, nas tristezas, nas oposições, nas angústias, de tirarmos o nosso foco, inclusive das nossas próprias fragilidades, da nossa natureza humana, e colocarmos o nosso foco em Deus, a nossa confiança em Deus. O que vai acontecer se eu e você formos pessoas da palavra, que não apartamos os nossos olhos da verdade, como está lá em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20, quando nós não permitimos que a palavra de Deus se aparte dos nossos olhos, o que vai acontecer? A partir da revelação da palavra do Senhor, eu olharei para Deus, ou seja, eu teria uma clara visão de fé, uma clara visão revelada na palavra de Deus, de quem é Deus. O nosso Deus é Salvador, o nosso Deus é libertador, o nosso Deus é provedor, o nosso Deus é restaurador, o nosso Deus é edificador, o nosso Deus é consolador. Então, olhar para o Senhor é ver aquilo que a palavra de Deus revela sobre ele. E quando você então olha, quando você toma a decisão, como Miqueias, de olhar para o Senhor, independente do que está acontecendo ao seu redor, você evidentemente vai manifestar confiança, certeza e uma expectativa certa de que ele agirá na sua vida. Porque logo em seguida, Miqueias também diz, olha só, eu vou olhar para o Senhor, mas também, e como consequência disso, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Isso é maravilhoso, porque o termo esperar na Bíblia não é uma expectativa no sentido de que vamos ver se vai acontecer isso. Não é. Esperar na Bíblia fala de você ter a certeza, de você ter a convicção, de você ter a expectativa certa, de você perseverar, como já falei anteriormente, de você ter a paciência perseverante, de colocar, portanto, todo o seu foco em Deus, porque você sabe que ele vai agir na sua vida. E é interessante que aqui Miqueias fala que ele vai olhar para o Senhor e vai esperar no Deus da sua salvação. Ora, se Deus salva você, se Deus faz o maior milagre que ele pode fazer na vida de alguém, como é que Deus não vai também operar todos os outros milagres que acompanham a salvação?
Salvação aqui também inclui não só perdão dos pecados, não inclui somente vida eterna, que já é maravilhoso, que é o maior milagre, mas fala também de libertações, de livramentos, de sustento, de consolo, de fortalecimento. Por isso que Miqueias aprendeu que mesmo diante de uma geração, como era o caso no tempo dele, corrompida pelo pecado, afastada de Deus, mesmo com as piores más notícias que aconteciam ao seu redor, ele tomou uma decisão. Eu, porém, decido olhar para o Senhor e por isso eu vou esperar no Deus da minha salvação. Ele logo em seguida diz: o meu Deus me ouvirá. Se você anseia, se você deseja de todo o seu coração que Deus venha ouvir as suas orações, que Deus venha te responder, que Deus venha manifestar a graça, o favor dele sobre a sua vida com respostas sobrenaturais, então você não pode se afastar desses dois claros fundamentos que estão estabelecidos aqui em Miqueias capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, tomarei a decisão de olhar para o Senhor e por isso eu vou esperar no Deus da minha salvação. Deus é o teu Salvador e quando Deus salva alguém, ele passa a ter agora uma aliança com esse alguém, ele passa a ter um compromisso com esse alguém, ele vai cuidar, ele vai velar, como diz a própria palavra de Deus em Jeremias capítulo 1, versículo 2, eu velo por cumprir a minha palavra. Então Deus vai velar. Velar fala de Deus acompanhar a sua palavra, aquilo que ele disse até ela se cumprir na sua vida. Que coisa mais linda. Então quando você tem essa decisão diária de olhar para o Senhor com foco naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de quem ele é, o caráter dele, a glória dele, o poder dele, o amor dele, a graça dele, evidentemente você vai ter agora a condição de esperar, ter a expectativa certa, a paciência perseverante de esperar sempre no Deus da sua salvação. E qual é a consequência disso? A tua fé vai estar tão firme, vai estar tão sólida, que você vai ter a certeza: Deus vai me ouvir. Eu vou ter respostas sobrenaturais da parte de Deus para a minha vida. Olha só como isso é maravilhoso. Salmos, capítulo 112, versículo 7, tem uma declaração aqui de fé extraordinária. Olha só, gente, esse texto é para edificar o seu coração, hein? É para você realmente se firmar nessa verdade de olhar para o Senhor, de esperar nele e na certeza que ele sempre vai te ouvir. Porque olha só o que diz a Bíblia. Olha só relembrando, Miqueias fez essa declaração de tomar uma decisão de olhar para o Senhor, de esperar nele, e por isso ele teria a certeza que Deus iria ouvi-lo diante de circunstâncias das mais terríveis, de pessoas que estavam vivendo na contramão da vontade do Senhor, e por isso a própria nação de Israel estava sofrendo, porque era algo generalizado no povo de Israel naquela época. Mas ele falou: eu tomei a decisão de olhar para o meu Deus, eu tomei a decisão de esperar no Senhor da minha salvação, e por isso eu sei que Deus me ouvirá. Então, diante de tantas más notícias, de tantas dificuldades, pressões que certamente Miqueias, como profeta de Deus, também estava vivendo, mas também como pessoa, como homem, apesar disso tudo, ele entendeu que ele tinha que tomar uma decisão, e tem que ser a sua e a minha decisão diária: olhar para Deus. E não se esqueça, você só tem condições de olhar com um foco de fé em Deus se você for uma pessoa da palavra, se você também não tirar os seus olhos daquilo que está escrito a respeito de Deus, das suas promessas e da sua vontade para a sua vida. De tal maneira que você pode viver agora Salmos capítulo 112, versículo 7. Olha que declaração maravilhosa, gente. Olha só que cântico inspirado pelo Espírito Santo e baseado numa fé totalmente firmada em Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não se atemoriza de más notícias. Por quê? Olha só agora: porque o seu coração é firme, confiante no Senhor.
É assim que a gente tem condições de perseverar diante das más notícias. Nós temos recebido várias más notícias, muitas más notícias nesses dias, mas glórias a Deus que nós sempre temos diante de nós a boa notícia de Deus para nós. Graças a Deus, porque isso é evangelho, é a boa notícia de salvação de Deus. Lembra? Eu porém olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e Deus me ouvirá. Essa é a ótima, é a boa, sobrenatural, é essa notícia de Deus para a sua vida. Boa, maravilhosa e sobrenatural notícia de Deus para a sua vida hoje. Se você olhar para o Senhor, se você esperar nele, você vai ter respostas sobrenaturais do Senhor para a sua vida, ao ponto de você ter a paciência, a perseverança, a continuidade de permanecer na fé, que você não vai se atemorizar com mais notícias, porque você tem diante de você a cada dia a certeza que Deus tem uma obra, que Deus realiza uma obra constante na sua vida, no seu interior, e Ele opera também milagres nas circunstâncias que envolvem a sua vida. Então aqui está escrito: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Quando é que eu consigo permanecer nessa realidade de não ter medo de más notícias? Justamente porque o meu coração está firme no Senhor, porque o meu coração está muito bem alicerçado em Deus, porque eu estou enchendo o meu coração diariamente com a verdade de Deus, porque eu estou me enchendo da presença de Deus no meu dia a dia. Eu estou sendo fortalecido, eu estou sendo renovado, justamente porque eu sou alguém que entendeu que eu só tenho condições de olhar para o Senhor, eu só tenho condições de esperar nele, eu só vou ter, inclusive, respostas sobrenaturais dele, ao nível de ter uma certeza tão grande que eu não vou temer pelas más notícias, justamente porque o meu coração está firme no Senhor, porque eu confio no Senhor. É justamente o que o Salmo 112, versículo 7 está querendo mostrar. Essa tem que ser a sua história, essa tem que ser a minha história. E finalmente, eu quero ler com vocês e para vocês também Isaías capítulo 26. Olha, gente, mais um texto glorioso da palavra de Deus que diz assim: olha só, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Perceba, não é só conservar em paz, mas é em perfeita paz. Que perfeita paz é essa? É aquela paz que excede a todo entendimento. É uma paz que vai além da condição humana de entender. Essa é a perfeita paz. Que perfeita paz ainda é essa? É aquela que Jesus fala em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Tenha bom ânimo. Então, graças a Deus, que a paz que Deus nos dá, ela é tão perfeita que ela não vai variar por conta das circunstâncias. Independente das circunstâncias, das más notícias, das tristezas, das pressões, das dificuldades, essa paz vai estar inundando o meu coração. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Porque eu espero no Senhor, porque os meus olhos estão voltados para o Senhor. Então olha só o que o profeta Isaías diz lá em Isaías 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Quem? Aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Percebeu que é a mesma mensagem, a mesma linha de revelação do Salmo 112, versículo 7, que nós lemos juntos aqui? Justamente porque aquele que está com o seu propósito firme no Senhor, porque ele confia em Deus, ele não vai temer mais notícias.
Olha aqui o que a Bíblia fala, o fundamento, porque a paz de Deus vai estar enchendo o seu coração. E paz fala justamente de uma consequência de certeza, de confiança, que Deus está cuidando de você. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Então aqui está falando de propósito. Eu e você temos que ter o propósito permanente de estarmos firmados no Senhor. E, gente, os dois fundamentos para que nós estejamos muito bem firmados no Senhor é buscar a Ele pela palavra, é buscar ao Senhor pela oração no nosso dia a dia. Não tem atalhos. Esse é o caminho que Deus quer estabelecer para a sua vida hoje e sempre. É assim que a paz de Deus, ela vai inundar o seu coração, e essa perfeita paz, ela vai estar tão presente na sua vida que a Bíblia fala que será conservada essa paz no seu interior. Por quê? Porque essa pessoa, ela está com o seu propósito firme, porque ela confia no Senhor. Então, graças a Deus por isso, né? Eu queria orar por você agora. Eu queria ministrar sobre a sua vida, sobre todos os que ouviram essa breve palavra, essa breve mensagem, para edificar mesmo o seu coração, né? Para você jamais se esquecer desses pontos fundamentais que foram abordados. Eu quero orar para que essa mensagem simples, objetiva, direta para você possa realmente colar, por assim dizer, no seu coração. Eu quero pedir a Deus para que Deus possa realmente iluminar os olhos do seu coração, para que você entenda que as coisas de Deus não são automáticas, não é no automatismo. Eu e você temos que sempre tomar uma decisão contínua, diária, de olharmos para o Senhor e não olharmos para o poder do reino das trevas, para as dificuldades, opressões, como foco. O nosso foco tem que ser Deus. E quando o foco é Deus, nós passamos a ter uma visão de cima para baixo. Nós vemos tudo tão pequeno quando os nossos olhos estão no Senhor. Quando você espera nele, quando a sua expectativa está nele, no Deus da sua salvação, justamente porque você entendeu que isso, inclusive, vai fazer com que Deus haja sobrenaturalmente na sua vida e responda às suas orações. E você vai ter tanta certeza no seu coração que você não vai temer as más notícias, porque o teu coração está firme no Senhor, porque o teu propósito está muito bem firmado em Deus, e desta maneira o Senhor te conservará em perfeita paz. Então vamos orar. Espero que você entre nessa concordância de fé junto comigo. Sejam as pessoas que vão ter acesso a esse vídeo hoje, como também pelas redes sociais, enfim, elas vão ter acesso. O fato é que nós vamos entrar em concordância de fé agora e vamos pedir para que Deus ilumine o nosso coração e nós possamos ver na ótica de Deus mais uma vez e permanecermos firmes no caminho até o fim. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra mais uma vez ministrada aos nossos corações. Eu quero, Senhor, te pedir por cada vida que vai acessar, que vai visualizar, que vai ver, que vai ouvir essa mensagem, que realmente haja um claro entendimento, ó Deus, para que nós vivamos a manifestação do teu caráter sobre as nossas vidas. Nós temos que sempre nos manifestar numa decisão diária. Meu Deus, em nome de Jesus, toca em corações, toca em mentes agora, aonde houver qualquer tipo de impedimento, barreiras, travamentos espirituais, algemas espirituais, que elas sejam quebradas agora no nome de Jesus, e cada um, ó Deus, possa nesse momento ser tocado pelo teu Espírito Santo para viver um novo tempo de perseverança, de paciência, de uma expectativa certa de que o Senhor sempre age na vida daqueles que estão sempre com um propósito firmado no Senhor. Abençoa o teu povo nesta hora, abençoa cada um que vai ser ministrado através dessa mensagem. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente.
Que Deus então abençoe as suas vidas. Foi uma alegria mais uma vez estar ministrando essa palavra para vocês. Que Deus então possa conservar os seus corações, firmes no Senhor, porque você tem um propósito também muito bem firmado de buscar a Deus no seu dia a dia e se entregar a Ele para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima. Tchau, tchau.